Ei, olá, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui a convite da nossa querida Luciana e um prazer estar com vocês aí nesse encontro, falando um pouquinho sobre sussurros dos nossos corpos. Uau, esse tema é tão mágico, tão gostoso, porque nos remete a um novo espaço, a um espaço de perceber que nós temos um corpo e que está a todo momento se comunicando conosco. E nem sempre nós estamos verdadeiramente ouvindo essa comunicação, né? Nós ouvimos essa comunicação de diferentes formas. Às vezes o nosso corpo nos diz que está com fome, com frio, com sono. Às vezes ele traz uma intensidade em forma de dor, em forma de algum mal-estar. E quantas vezes nós verdadeiramente olhamos para esses pequenos momentos em que o nosso corpo está conversando conosco? É interessante observar que quando a gente começa a perceber essa energia de comunicação, tudo vai ficando muito mais leve. Quantas vezes, por exemplo, no dia de hoje, vocês reconheceram que vocês têm um corpo? Isso parece até meio estranho, não é? Porque nós agimos automaticamente com o nosso corpo. Né? Nós levantamos, fazemos as coisas que estamos habituados aí durante o período da manhã, saímos para o trabalho, para quem tem uma agenda externa, e vamos cumprindo toda a agenda de obrigações ao longo do dia, e muitas vezes nem paramos para olhar, uau, corpo, o que você deseja e requer no dia de hoje? E às vezes ele está falando conosco o tempo todo, e nós não estamos percebendo. Por quê? Porque estamos funcionando dentro desse piloto automático e não reconhecemos o que verdadeiramente está acontecendo. A Vânia está dizendo que o som dela está baixo. Será que é o seu equipamento, Vânia? Que eu estou com o meu aqui bem posicionado pertinho para ficar bem audível para vocês. Sim, para mim a audição está boa. Não sei se tem mais alguém com problema, gente. Sinalizem. Para mim a voz da Alice está bem boa. Eu posso só te parar um pouquinho, Alice? Vou aproveitar que a Vânia fez isso. Peço desculpas, Sim. Inclusive. É que eu nem apresentei você, né, gata? É mesmo, né? Isso você é falou quando... gol! A convidada chega assim já tipo um foguete e domina o mundo, né? Pessoal, só para, enfim, fazer as honras da casa, Alice, gratidão por ter aceitado o convite. Hoje a gente está no nosso 22º encontro do Possibilidades. A Alice Dias Lopes, que está aqui hoje como Márcio Dias Lopes. Vocês podem ver na tela. De novo, é verdade. Ela é facilitadora... Fica tranquila. Ela é facilitadora da classe de 3 dias de corpos. Ela também é facilitadora da classe de Joy of Business, né? Então ela tem essa vivência com o corpo e assim, quando eu me senti um pouquinho mais próxima para, sabe, tomar aquela coragem de dizer assim, Alice, você topa assim uma brincadeira, foi na classe avançada em Buenos Aires, avançado de corpos, e ela estava lá, assim, uma potência, uma super contribuição para a classe, para todo mundo que está na classe e, obviamente, quem está depois, né? Então, o assunto que ela traz hoje, a energia que ela traz hoje, essa do sussurro do corpo, tem tudo a ver com a habilitação, a certificação dela, mas tem tudo a ver com a energia com onde eu conheci a Alice, né, Alice? Enfim, desculpa te atravessar, mas assim, não dá para passar em branco uma convidada, né? Mais uma vez, obrigada por ter aceitado. Ai, gratidão, foi realmente um convite muito bacana. Os momentos lá em Buenos Aires, durante a classe avançada de corpos, foram incríveis. E ali, realmente, assim, foi um espaço de perceber o quanto o corpo se comunica conosco das mais diversas formas. E, infelizmente, ao longo da nossa vida, nós não fomos acostumados a estarmos presentes com essa energia, né? Eu vou apresentar para vocês a minha companheirinha aqui. Essa é a Maria. Oi, Maria! A Maria veio pular no meu colo porque ela não pode ver um Zoom que ela acha que ela pode participar também, né? Está contribuindo com o corpinho dela. Já está aqui contribuindo, sim. Então, foi muito interessante
perceber, e até pelas facilitações que nós tivemos lá na classe em Buenos Aires, o quanto muitas vezes nós ficamos presos às várias energias que estão ao nosso redor, né? E nós deixamos de ser nós mesmos para funcionar a partir dessas energias. São energias daquelas pessoas que estão mais próximas a nós, não é? Como pais, familiares, amigos, irmãos, os colegas de trabalho e, assim, até energias que a gente acaba se familiarizando a partir das informações que chegam para nós pela mídia. Não é? Então, percebam aí o quanto verdadeiramente nós estamos presentes e vivendo com e para os nossos corpos, ou nós estamos funcionando com e para o corpo do outro. Isso é muito comum, porque nós acabamos mimetizando muitas das informações. Isso são padrões que podem ser padrões de comportamento, padrões de funcionamento, padrões emocionais, padrões de doença. Então, perceba o que isso acaba acarretando para o nosso corpo, além da falta de presença. Né? Acaba sendo um espaço onde nós estamos literalmente barrigando o nosso corpo, ao invés de estar presente com ele. Ouvir os sussurros do nosso corpo é olhar para ele e perguntar: corpo, o que você deseja e requer hoje? Primeiramente, olhar para ele no espaço da gratidão por ele estar conosco aqui. Então, percebam, ao acordar de manhã, olhem para o espelho não como um instrumento de julgamento. Ai, tem mais uma ruguinha aqui, um cabelo branco surgiu, ai, hoje eu acordei terrível. Não, olhem para o corpo da forma como ele estiver e digam: gratidão, corpo. Como podemos estar na melhor forma que possamos estar no dia de hoje? Sem um ponto de vista de qual será essa forma. Mas aquilo que traz alegria, aquilo que traz vida, exuberância, tudo isso vai mudando e a partir desse momento que o corpo percebe que nós estamos verdadeiramente presentes com ele, tudo começa a acontecer de uma outra forma, não é? Todas aquelas feições que muitas vezes nos desagradam, elas acabam o quê? Desaparecendo, porque o corpo passa a perceber que ele tem agora uma relação verdadeira conosco. É onde nós verdadeiramente estamos presentes e ouvindo o que ele tem a nos dizer. E uma coisa assim que eu percebi na prática, né, e muito interessante, é como no nosso dia a dia nós envenenamos os nossos corpos com pensamentos, sentimentos, emoções. Muitas vezes alguma pessoa passa por nós e diz alguma coisa. Naquele mesmo instante, a gente já reage a partir do espaço de um implante distrator, do medo, da dúvida, da raiva, da acusação. Quando nós fazemos isso, imaginem quanta descarga acontece em todo o nosso organismo. Isso é muito fácil perceber. Por exemplo, quando uma pessoa vai e fala alguma coisa que não é legal para a gente, é aquela sensação de que as costas trancam, o joelho endurece, a coluna fica toda estranha. É como se, assim, às vezes tem até aquela situação que parece que tem um elefante rosa pulando dentro da nossa barriga. Percebam todos esses sussurros no corpo. É o corpo falando: ei, vamos escolher outra coisa, vamos perceber aí como nós podemos mudar tudo isso. Então, estar presente é ouvir cada uma dessas situações e se perguntar: bom, se eu não estivesse reagindo aqui, que outra escolha eu teria disponível? Se eu não estivesse indo para a raiva, para o medo, para a dúvida, para a acusação em alguns momentos, não é? O que mais está disponível? Essas perguntas, elas são perguntas simples e que quando nós usamos no nosso dia a dia, ela vai trazendo um espaço tão gostoso de união com o nosso corpo, e toda aquela intensidade que nós estamos acostumados a funcionar, ela começa a mudar. E é interessante, eu compartilho um pouco da minha história com vocês, né? Estou aí há 3 anos no Axis, completamos agora na primeira semana de janeiro, e estava conversando com o Márcio a respeito, né? Quanta coisa mudou em relação à nossa relação com os nossos corpos, né? No comecinho, nós estávamos dentro daquela forma e estrutura que a maioria das pessoas está acostumada nessa realidade, de trazer todo tipo de intensidade para o corpo. Eu tenho uma situação pendente para resolver, eu tenho uma conversa com
ou com uma diretoria, e essa conversa não vai ser muito bacana, é uma conversa meio tensa. Olha quanta informação e quanta sobrecarga nós colocamos em nosso corpo. Sem falar nas questões emocionais e financeiras, que essas daí acabam assim, trazendo muita intensidade para os nossos corpos, que a gente pode aliviar tudo isso a partir do espaço da pergunta. Né? Então, é perceber, uau, ok, eu tenho algumas situações que são situações delicadas, e se eu não estivesse olhando para ela com intensidade, o que mais estaria disponível aqui? Né? O que eu posso perceber nessa situação e encontrar uma clareza, uma leveza para conduzir esse processo com total facilidade? Percebam, é uma situação externa, né? Eu tenho uma determinada questão para solucionar, porém, toda a intensidade que eu coloco em cima daquilo, por intermédio de pensamentos, sentimentos e emoções, contraem o meu corpo. E ao contrair o meu corpo, vai trazendo toda a pesadez e todo o adoecimento, que tem uma série de nomes bonitos nessa realidade. Né? E com base nisso, o que a gente faz? Bom, estou sentindo uma indisposição, uma dor de cabeça, eu corro na farmácia, compro o medicamento. Aí eu vou lá e falo para o meu corpo assim, corpo, eu vou te dar isso daqui, você cala a boca porque eu não vou te ouvir. Então, percebem o espaço que nós estamos, no geral, funcionando sem estar em comunhão com os nossos corpos? Quando a gente vai para a pergunta, o que acontece? Toda essa intensidade é uma comunicação que o nosso corpo está levando até nós, para nós observarmos e escolhermos agir diferente, escolhermos pensar diferente daquela situação. Eu estudo muito, né, já há 8 anos. Quando o Júnior nasceu, os médicos nos deram um diagnóstico aí nada agradável, né? Ele nasceu com uma deficiência de uma enzima no funcionamento do fígado, e eles disseram, olha, o filho de vocês não pode tomar nenhum tipo de medicamento. Tem uma lista lá, que essa lista, embora tenha aí uns 30 componentes, são 30 componentes que você encontra da aspirina à maioria dos antibióticos, né? Então a lista é bastante grande. E aí a gente olhou e falou, caramba, e agora? Como cuidar de uma criança sem o uso de medicamentos? E nós ficamos procurando aí os diversos profissionais que pudessem nos dar um suporte de como direcionar essa situação, e cada um trouxe uma visão assim mais avassaladora que a outra. Aí falamos, uau, de presente para abacaxi. E aí foi muito interessante, porque como a medicina tradicional não nos dava nenhum respaldo, nós começamos a buscar na medicina integrativa. E foi aí que a gente começou a perceber que onde estavam rotulando como um problema, na verdade não existia o problema. Existia um ponto de vista de que tem que ter a medicação. Né? Quando nós rompemos esse espaço do tem que ter a medicação, nós começamos a trabalhar a saúde, o bem-estar. Então, percebam, o corpo, ele não foi desenhado para ir para o espaço do medicamento. Ok, se aconteceu uma situação e você precisa ali de um medicamento de emergência, maravilha, mas isso não pode ser a regra. Né? Hoje o Júnior está com 8 anos e meio, né? Completamente saudável, nunca precisou tomar nenhum medicamento, né? E o que é mais bacana de tudo isso? Isso é verdade. Olha ele aqui. E o que é mais bacana de tudo isso? Nós começamos a perceber o quanto estar presente com os nossos corpos tira o ponto de vista do adoecimento. Mas deixa eu explicar como é que significa ser feliz. Conta pra eles o que significa ser feliz. Conta pra gente. É o seguinte, gente. A pessoa que sempre é feliz, ela nunca fica na questão de intensidade. Fica com a cabeça quente, que dá pra esquentar tipo um omelete. Isso foi só uma brincadeira. Brincadeira que eu gosto de fazer. Muito bom, né? Então, quando nós estamos felizes, olha que interessante, estando no espaço da alegria, da felicidade, não tem o espaço do adoecimento. É claro, mãe, porque os medicamentos
tem muito corante, algumas vezes tem muito pouco, mas o corante que não faz bem para as pessoas, que as pessoas vivem tomando, por exemplo, chiclete, várias coisas. Mas tem uma coisa que dá para resolver isso: fazer perguntas. Fazer perguntas. E quando a gente faz perguntas, fica tudo mais leve, né? Muito bom, gratidão pela contribuição. Obrigada, Júnior. Eu gosto também. Ele está aqui fazendo a montagem do Lego dele. Obrigada, Júnior. Sempre que ele pode, ele está participando aqui com a gente também, né? E é interessante, comecem a perceber, será que meu corpo realmente precisa da quantidade de medicamentos que nós estamos habituados a tomar no dia a dia? Mãe, eu posso te explicar como surgiu os medicamentos. Os medicamentos podem ser feitos com ervas e produtos químicos. Os que são de ervas são mais saudáveis, não é, mãe? Sim. Mas agora, de produto químico, enfiar produto químico no corpo, aí não dá. Porque é mais ou menos enfiar um... Tipo, quando você fuma, é mais ou menos beber cimento. É tipo mais ou menos assim. Um recado interessante para aqueles colegas que ainda estão escolhendo fumar, não é? Ok. Posso? Pode. Obrigada, Júnior. De nada. Ok. E a gente trabalha muito com ele essa questão de perceber o corpo, de estar presente com a alimentação, até mesmo com os lugares para onde ele vai, as escolhas no dia a dia, com que assiste, com quem você está brincando, se a brincadeira é uma brincadeira que é uma contribuição. Porque quando nós começamos a partir para esse espaço de respeitar o corpo, não é só esse corpo aqui, são todas as coisas que estão conosco. Imagina que interessante, se ele que nasceu com esse rótulo há 8 anos atrás, está aí nesse espaço sem precisar estar sendo medicamentado o tempo todo, como a maioria das crianças acabam recebendo, né? Teve um espirro, já é uma virose, corre para o médico, tem que tomar antibiótico por tantos dias. E se nós começássemos a perceber, né, o que verdadeiramente nosso corpo deseja e requer? Mãe, o corpo tem um limite de quantidade. Se a gente passar esse limite, o corpo explode. Sim, ele começa a perguntar para nós por que nós estamos fazendo isso com ele. Porque nós estamos sobrecarregando ele. Mãe, primeiro, mais ou menos, imagina que o meu pai fuma. Então, ele mais ou menos tá enfiando uma caixa de cimento na boca dele. Sim, olha aí. Isso está respeitando o corpo? Não. E primeiro, tem uma pessoa, várias pessoas gostam disso e são saudáveis. Às vezes elas fazem isso por alguma coisa, por tristeza, solidão, raiva, vários motivos. E o que elas podem fazer de diferente aí? Elas podem pegar esse cigarro e chutar para o outro lado do planeta? Pode escolher diferente, né? Pode escolher outra coisa. Muito bom. Então, gente, como seria, então, se uma criança de 8 anos consegue perceber tudo isso, nós, com todas as nossas experiências, com todas as nossas vivências, o que nós podemos fazer de diferente em relação aos nossos corpos? O quanto verdadeiramente nós podemos estar presente com os nossos corpos, criando uma possibilidade totalmente nova, né? Nos livrando de várias situações de estresse em nosso dia a dia. Que é do passado, que sempre foi uma irritação total para todo o corpo, que deixa o corpo tão irritante. O corpo fica assim, mais ou menos assim, que dá mais ou menos um micro-onda ativa junto uma bomba nuclear sem a radiação. Sim. Olha que coisa interessante que o Júnior trouxe, né? O passado. Quanta intensidade nós trazemos para o nosso corpo achando que estamos presos ao passado.
E o passado só foi passado. Se a gente achou que foi o futuro, aquilo passou. E poderia ser o futuro, pode ser o presente, pode ser o passado. Sim, mas o importante é que sempre vai ser um desses três. E é interessante porque, vamos fazer uma pergunta, se não tivesse o peso do passado para eu me julgar e ficar presa, imaginando que o meu futuro está condenado, o que nós poderíamos criar com todas as possibilidades que estão presentes aí? Né? O Júnior é uma prova disso, né, Alice? E quem vê o Júnior nas classes, feliz, correndo, interagindo... Eu posso falar uma coisa? Por exemplo, claro. eu por exemplo, consegui salvar uma borboleta por causa das escolhas. As escolhas me trouxeram para essa pergunta para o meu corpo e eu consegui. Sim, e é aquele espaço, realmente, o que eu posso ser e fazer de diferente aqui? Tirar aquele peso que nós estávamos acostumados a funcionar com base no passado e olhar para frente. E equilibrar de novo o corpo. Sim. Antes, a gente pode ter se desequilibrado e desmoronado, mas a gente sempre continua. Sim, sempre continua. E aí, se continuar sem o peso do passado, a gente pode olhar e falar, uau, olha só, quanta coisa maravilhosa. Nós acordamos, respiramos, estamos aqui presentes nesse planeta, e olhar e falar, uau, com que eu posso me divertir hoje? Uhum. Por exemplo, o passado também pode ser uma construção que eu fiz que machucou muito uma parte do meu corpo. Pode ser também isso. E agora, por exemplo, eu também construí uma construção. Sim, sim. Eu me machuquei muito. Sim, mas a gente pode mudar tudo isso, aplicando processos, mudando a forma de pensar, a forma de agir. E nunca ficar no espaço de chorar. Porque chorar, o que vai adiantar? Nada. Vai trazer mais intensidade para o corpinho, né? Claro. Então, quantos pensamentos, sentimentos e emoções nós estamos usando, né, com base no passado, com base em todas as mágoas, todas as situações que nós tornamos elas vitais, valiosas e reais na nossa vida, estão servindo para matar o nosso corpo. Ok. É o seguinte, gente. O corpo é mais ou menos uma galáxia. E cada galáxia tem um planeta, é claro. Então, esses planetas são nossos órgãos. E cada cidadão desses planetas são um órgão. Não, na verdade são moléculas, né? São moléculas, sim, são moléculas. E aí? Aí, as pessoas, quando elas ficam no espaço de coisa ruim, o que acontece? Um cidadão morre. Um cidadão morre. E aí, um cidadão morre, né? Uma molécula do nosso corpo morre, todas as outras vão entrando na mesma energia. Então, olha que interessante, pegando essa analogia de um sistema solar, não é? O quanto cada pensamento, sentimento e emoção que nós temos está servindo para matar cada molécula do nosso corpo. Não, cada sentimento é uma coisa que acontece. Por exemplo, se a gente está com raiva, um cidadão morre. E quando dá para esquentar um omelete na cabeça, pelo menos 10 cidadãos morrem. Sim, sim. E é interessante, vocês percebem a energia dos implantes distratores em tudo isso? Né? O que a raiva, o medo, a dúvida, a acusação, que são formas com que nós estamos habituados a funcionar, elas acabam matando cada molécula do nosso corpo dia após dia. O desequilíbrio, ele começa energeticamente. Não é? Quem nunca foi ao médico com uma série de sintomas físicos, fez uma batelada de exames e o médico olhou para você e falou, uau, mas aqui não tem nada. Eu vou passar uma receita para você, uma receita para que você não tem nada, não é? Uma receita? Ficar confortável. Uma receita que só é para dar mais preocupação
e gastar dinheiro. Sim, poderia ser investido em outra coisa. Mas as pessoas, os médicos vão e dão essas listas. Sim. A Alice trouxe uma coisa muito legal, Alice, essa coisa de procurar o conforto, né? O que eu tenho percebido, até aquele desafio dos 30 dias lá dos facilitadores de corpo, que você tá, ainda não chegou seu dia, mas você tá, né? Ainda não chegou. Sim. Tem um dos vídeos ou alguns deles, eu não me lembro mais exatamente quem, que fala dessa coisa do quanto a gente tem evitado as intensidades, né? Pelo desconforto que aquilo causa. Então, eu fiquei ouvindo aquilo e me perguntando quanto a gente tem cortado da consciência do nosso corpo só para evitar o desconforto e evitar a intensidade. Né, Júnior? Sim. E é uma coisa interessante, não é? É aquela piscina do está ruim, mas está bom, porque aqui eu sei como eu funciono. Não é? Então, realmente é um espaço de olhar para tudo isso. Eu até convido vocês para participarem do meu programa 360, onde, durante 360 dias, nós estamos trabalhando com várias perguntas, várias reflexões, no sentido de que vamos mudar tudo isso. Vamos nos permitir olhar para essa questão onde nós estamos funcionando com base na tristeza, com base no adoecimento, com base em evitar todo aquele espaço onde nós não estamos presentes com a nossa vida. Né? E quando as pessoas elas ficam com mais raiva ainda, que derrete tudo que está em volta, a pessoa, quando olha depois, ela fica decepcionada com o que ela fez. Né? Sim. E é interessante, vamos começar a perceber qual é o espaço que nós estamos construindo com os nossos corpos. O Gary e o Dan, eles comentam muito nas classes, não é que o nosso corpo ele foi desenhado para viver um longo período. E ao contrário, nós estamos matando ele dia após dia com pensamentos, sentimentos e emoções que trazem esse espaço da compressão. Nos pensamentos negativos que fazem mais coisas ruins. Sim. Muitas vezes, até quando compramos o ponto de vista do outro, esses dias foi muito interessante, nós estávamos no restaurante e estava passando um noticiário e tinha alguma coisa ali com algumas cenas de uma novela que estava passando, né? O quanto nós ficamos presos àquela energia que está ali. Nós nos conectamos com ela de uma forma tão intensa que o nosso corpo recebe tudo aquilo. É como se estivéssemos vivenciando nós aquela situação. Não é? Então, olha só, a gente está pegando uma sacolinha de todo mundo, pegando a intensidade de todo mundo, para nós carregarmos em nosso corpo e levarmos o adoecimento para ele. É claro, mãe. Porque cada pessoa que faz uma coisa ruim, ela sempre recebe coisa ruim, porque cada coisa que vai, volta. Então, é muito simples isso tudo, não é? É mais ou menos podemos assim, mudar isso? É mais ou menos assim, se alguém dá um soco na gente, o soco volta de volta. De volta, isso mesmo. Assim, ó. Muito bem, gratidão, meu querido. E agora, o que a gente pode fazer para mudar tudo isso? É perceber qual é a energia que se requer para mudar isso. Não é, corpo? Como podemos estar juntos com total facilidade? O que mais está disponível no nosso dia de hoje que nós ainda não consideramos? Então, quando nós começamos a perceber toda essa energia, pessoal, o que nós podemos dar de diferente com os nossos corpos? Comecem a perceber onde cada um de nós estamos nos parando para evitar a verdadeira comunhão com os nossos corpos. E as pessoas ficam cada vez mais... Uma coisa interessante, quando vocês estão verdadeiramente presentes com a alimentação, cada um pode estar presente com uma coisa, mas também pode estar faltando uma coisa que as pessoas não estão presentes. Por exemplo, olhar o farol, fazer as coisas certas. As pessoas não estão olhando para isso e verdadeiramente estão escolhendo receber. Sim,
Então, olha só, comecem a perguntar, eu estive verdadeiramente presente em cada uma das situações por onde eu passei no dia de hoje? Isso desde as mais simples, desde o farol onde nós atravessamos, onde nós estamos com o celular na rua, conversando sem estar verdadeiramente presente com tudo que está acontecendo à nossa volta. Aí a gente fica assim, sem perguntar. Aí depois, o que acontece? Pode acontecer inúmeras coisas. Dependendo da velocidade, pode acontecer uma coisa muito, muito, muito mesmo ruim. Então, eu gostaria de ver com vocês gostariam de trazer alguma questão, alguma pergunta específica que nós pudéssemos aí estar conversando. Luciana. Eu queria acrescentar mais uma coisinha, Alice. Você não podia falar para a gente um pouquinho dessa coisa da diversão com o corpo? Um pouquinho antes aqui, o Júnior estava aí do seu lado brincando com o rosto, dançandinho com a cabeça. E o quanto a gente tem, por N questões aí, esquecido o prazer dessa diversão que a gente pode ter com o corpo. Sim, é verdade, não é? E sim, nas coisas mais simples, não é? O quanto verdadeiramente nós estamos usando os nossos corpos para colocar toda a alegria e a exuberância para ele estar conosco, não é? É interessante que esse espaço da alegria, a gente não precisa necessariamente estar numa festa, estar em algum evento, não, é a alegria de estar vivo, é a alegria e a energia da encarnação. Na classe de corpos, nós temos aí alguns processos corporais que falam sobre a questão da alegria da encarnação, a alegria de estarmos presentes, não é? Nesse planeta, desfrutando de todas as coisas que estão aqui disponíveis. Muitas vezes, olhem para o seu arredor e percebam o que cria cada coisa. Por exemplo, criar raiva só vai criar mais raiva. Mais ou menos assim, se a gente jogar um pouco de raiva, volta o dobro da raiva. E se a gente jogar alegria? Volta o dobro da alegria. E esse espaço de levar a vida com alegria, tirando toda a intensidade com que nós costumamos funcionar, imaginem como vão ficar as nossas moléculas. É, mais ou menos a gente colocar as coisas intensas no nosso corpo, nos pensamentos negativos, aí vai matando cada molécula, cada ser, os órgãos, até não restar nada. Sim, sim. E ao contrário, funcionando a partir da alegria de estar vivo. Olhar para o espelho e falar, uau, gratidão, corpo, o que podemos criar hoje? Percebe que quando nós vamos para o espaço da pergunta, de olhar para o corpo e perguntar o que nós podemos criar hoje, o quanto está disponível aí para nós criarmos com a alegria de estarmos aqui. Então, esse espaço de, uau, o que eu posso criar com o meu corpo? Tudo o que nós desejarmos. Nós podemos criar a autocura, nós podemos criar a conexão com pessoas incríveis, nós podemos criar mais alegria em nosso dia a dia. E isso funciona como o quê? Como uma reverberação. Se estamos alegres, energeticamente, nós estamos sendo a inspiração para que outras pessoas também percebam essa energia. E somos também um convite para uma mudança muito maior. E também, quando as pessoas elas ficam completamente fervendo, o que vai acontecer? Elas só vão criar mais coisa negativa. Porque as coisas negativas só vêm quando você compra uma delas. O que elas podem fazer de diferente para trazer a alegria de viver? A gente tem que fazer um amor pela vida. E como pode vir o amor pela vida? Pode vir de qualquer maneira. Pode vir de qualquer maneira. Pode sair do vento, pode sair da televisão, pode sair um clarão, aí vai. Pode sair um buraco negro e sair depois fechar o buraco negro. Pode vir de qualquer maneira. Mas sempre o importante é que vai vir. Ah, muito bem. E aí, Lu, pode completar?
Oi, Alice, falhou aqui para mim um pouquinho. O que você falou? Então, esse espaço da criação com os nossos corpos é um espaço muito interessante. Eu sempre falo que nós somos criadores de todo tipo de coisa. Tudo que está em nossos corpos, fomos nós quem criamos. Nós criamos a alegria, nós criamos a tristeza, nós criamos o adoecimento, nós criamos tudo que a gente quiser. Só a gente pensar que a gente cria. Por exemplo, se eu quero criar um planeta, pronto, criei um planeta. E é interessante porque muitas vezes nós criamos também todas essas patologias que estão aí populadas, né? Quanta intensidade nós colocamos para criarmos uma doença na magnitude que é na nossa medicina convencional. Da mesma forma como nós criamos toda essa pesadez em nossos corpos, nós podemos descriar a partir da alegria de estar aqui. Ao invés de focarmos no problema, né, comece a perguntar, como eu mudo isso? Corpo, como podemos ter facilidade para entender o que você está tentando me dizer com isso? Né? É uma forma de comunicação dos nossos corpos, trazer inclusive todas as patologias que foram aí batizadas na nossa medicina convencional. Então, eu criei um câncer na minha vida, eu criei aí uma patologia XYZ. Sim, criei, ok, reconheçam, olhem para isso e tenham gratidão. Ok, corpo, gratidão por tudo que eu criei até agora, eu escolho criar algo diferente. É assim que a gente vai mudando todas aquelas intensidades que surgem em nosso caminho. E o mais interessante, dá para mudar tudo isso com leveza, com facilidade. Dá para mudar isso só num piscar de olhos assim, ó. Muito rápido. Né? Da mesma forma como a gente cria todas essas dificuldades em nosso dia a dia, nós podemos criar facilidade também. E os nossos corpos estão aí exatamente para contribuir que possamos mudar toda essa energia que saiu. Então, criar com os nossos corpos significa criar qualquer coisa que nós desejarmos. A partir do espaço do quê? Da pergunta, da leveza. E onde aparecer qualquer situação, comecem a perceber. Bom, se eu não estivesse reagindo, não é? Que ação eu poderia adotar aqui que traria mais alegria nesse espaço? São perguntas simples que destravam todas as intensidades que nós vivemos em nosso dia a dia. Qual é o segredo? Percebam a energia. Alegre. Estejam alegres, estejam presentes na vida de vocês no dia a dia. Olhem para o espelho de manhã, uau, gratidão. Vamos nos divertir, corpo. Com o quê? Com o que estiver disponível. Hoje o dia está fechado, está chovendo, uau, gratidão. O que eu posso ter de mais maravilhoso no dia de hoje? 38 graus, está um calor danado. O que mais eu posso fazer no dia de hoje? Eu sei que a maioria de vocês, os pais não faziam muitas coisas, porque eles só estavam no espaço de não, não e não. Sim. E aí, o que mais é possível? O que mais é possível, mãe? Quando a gente pergunta o que mais é possível, a gente acessa o número de coisas que são muito raras, que podem aparecer do nada, tipo assim. Sim. Mágica. É a energia. Percebam que interessante. Quando a gente pergunta o que mais é possível, tudo. Se nós não excluirmos nada, não colocarmos nenhum ponto de vista de julgamento, de exclusão, ou qualquer outro ponto de vista, está tudo disponível aí. Né? E é interessante começar com perguntas. O que podemos criar hoje que nós ainda não consideramos? O que mais está disponível aí, né, que eu ainda não percebi? Que clareza se requer para eu criar algo mais grandioso do que eu posso imaginar? Mãe, olha, é o seguinte. Quando as pessoas elas estão alegres, elas sempre criam mais e mais e mais coisas. Sim. É só pedir, estar alegre e falar gratidão
pelo dia de hoje e você vai receber o que você pediu. Uau, esse Zoom era Alice Dias Lopes, virou Alice Márcio Dias Lopes Júnior, né? Sim, como pode melhorar? Era pra ser Alice Dias Lopes mesmo, aí depois virou Alice Dias Lopes, Márcio Mauro Dias Lopes Júnior. Isso aí já é um facilitador, hein, Alice? Já. Já. Mãe, ela sabe, né? Não sabe. Primeiro, quem sabe do DEM? Quem sabe do DEM? Alguém aí conhece um moço chamado DEM Here? Uau! Porque Todo eu mundo já já ouviu apliquei falar. processo nele. Eu já apliquei processo nele. E o Júnior vai estar lá no Fundamento Global, levando a técnica dele para aplicar em outras pessoas. Né? Quase todas as pessoas no mundo vão estar lá. Sim, muita gente do mundo todo. Né? Sempre as pessoas, elas podem escolher o que elas querem. Sim. Agora deixa eu ver. Tchau! Tchau, Júnior! Até o fundamento! Até o fundamento! Tchau! Tchau! Entre um Lego e outro, alguns minutos de consciência, né? Presente, Alguns hein? minutos de consciência, não! 5 minutos da bobeira! E é muito interessante porque ele interage com a gente o tempo todo, né? A maioria das coisas ele acaba sempre participando conosco e embora muitas vezes ele ficava quietinho ali só processando, foi muito interessante que esse final de semana ele veio falar sobre a parte de quem já fez o fundamento, né? Ganhadores, vencedores, perdedores e não conta. E não conta. Ele foi falar. Mãe, não era pra ter falado isso. E é interessante, né? Porque é aquela conexão de, embora não estivéssemos falando diretamente com ele sobre o assunto, mas ele estava totalmente conectado ali, né? Sem dúvida. E assim que vai percebendo quais são aí as formas de funcionar com leveza nessa sociedade, né? Embora essa realidade tenha todo o peso, nós não precisamos escolher funcionar com o peso dela. Nós podemos usar essa realidade para criar algo mais grandioso e ser a inspiração para grandiosas mudanças que podemos criar. E o Júnior é parte disso, né, Alice? Olhar para ele falando com essa desenvoltura e participando do Zoom com a contribuição. Vê que a gente está falando de corpo e o como ele está presente com o corpo dele e se coloca como contribuição ele e o corpo dele para todo mundo. Por isso que a Access, né, chama, venham crianças, né? Enfim. Posso só te agradecer. É um espaço realmente fantástico. Olha, eu que agradeço, foi bem divertido, tudo isso a gente não tinha programado. É verdade. E foi muito espontâneo, né? Perceber o que nós podemos criar com essa leveza, com essa simplicidade. Né? Perceber. Tantas coisas maravilhosas aconteceram aí conosco depois que nós começamos a verdadeiramente ser as ferramentas de Access. E para ser as ferramentas de Access, a gente pode começar com o que está disponível lá na classe de barras. Quantas perguntas incríveis estão lá? E a partir dali, ir criando, uau, vou para a classe fundamento, uau, vou para a classe 3 dias de corpos, uau, quais são os Zooms, workshops, eventos que estão aí disponíveis que podem contribuir comigo? Olhem para tudo isso e verdadeiramente comecem a usar as ferramentas. Como eu posso perceber, saber, ser e receber tudo que está disponível aí com total facilidade? É nesse espaço que a gente vai criar uma possibilidade totalmente diferente, uma possibilidade onde Acho que é na internet. Pessoal, foi eu ou a Alice que congelamos aqui? a reclamação, onde o adoecimento, dia a dia, eu olho para tudo aquilo que eu trazia como vital. Oi? Eu acho que deu uma congeladinha, Alice.
Ah, sim. Eu Então, não sei se fui eu ou você. Desculpa. Olhe para todas as situações aí de como nós funcionávamos antes nessa realidade e quanta coisa mudou nesses 3 anos. Não é? Então, eu convido vocês a também usarem todas essas coisas simples e pragmáticas do Axis como uma ferramenta para o dia a dia, uma ferramenta de transformação que pode criar algo muito maior do que jamais imaginamos. Okay? Esse é o convite, foi maravilhoso estar aqui com vocês, foi maravilhoso ter a contribuição do Júnior, a contribuição de cada um de vocês, a Lu pelo carinho do convite, que foi incrível. Né? Seja muito bem-vinda, se quiser voltar já está convidada. Oh, maravilha, podemos voltar sim, trazendo o tema negócios, que é uma área apaixonante também, todas elas são incríveis, né? A área negócios é uma área fantástica que também está conectada ao nosso corpo. Né? Se nós tirarmos aí todos os pontos de vista que nós temos em relação ao nosso corpo, fizermos a mesma coisa em relação aos nossos negócios, quanta coisa incrível nós podemos criar juntos. Então, gratidão, pessoal. Se tiver perguntas, quiserem colocar algum tema, podemos conversar aí. Eu não sei qual é a programação de tempo, Lu. Livre para você, queridona. A gente coloca 1 hora como previsto, mas o convidado é que meio que manda na parada, sabe como é, né? Ok. Lógico. Se alguém desejar colocar alguma pergunta, pode abrir o microfone, eu estou por aqui. É isso aí, pessoal. A hora é agora. Alice, eu posso só fazer mais uma perguntinha? Ou não sei se é bem uma pergunta, uma consideração. Eu tinha muitos pontos de vista, logo que eu comecei no Axis, de que trabalhar o corpo não era uma coisa assim tão importante. Quer dizer, eu achava que a minha mente, olha a minha cabeça, a tolinha. Eu achava assim, não, minha cabeça que é o problema, né? Porque a minha mente fica assim, aquela tagarelice permanente. Eu assim, tá, o que eu preciso é barras. Eu tenho uma grande amiga, não sei se ela tá aqui, que ela falava assim, o que é que tu não quer receber? Porque o processo corporal, né? Porque eu dizia assim, gente, barras primeiro. Mas eu tinha esse ponto de vista muito forte, né? Estava segura nele de que importante não era o corpo. E depois do avançado, Alice, o que mudou? E eu percebi o quanta coisa eu estava solidificando e definindo, inclusive sobre a forma de funcionar do meu corpo. Tipo, o número de horas que eu tinha que dormir, quando, de que hora até que hora, e de que se nesse dia funciona assim, no outro dia também tem que funcionar assim. E de repente, assim, uau! O que é isso sobre os corpos que eu não tinha percebido? Gente, sua dança, Lu! É impressionante, Alice, o que... Pode trazer um pouquinho mais sobre essa coisa do quanto a gente solidifica esses pontos de vista no corpo? Sim. E é interessante porque cada conclusão que nós temos, cada conclusão que nós tiramos, ou cada definição que nós colocamos em relação aos nossos corpos, para o receber. Não é? Então, o quanto nós podemos receber dos nossos corpos que não estamos recebendo, porque nós definimos que ele tem que funcionar de uma determinada forma. Nós definimos que nós temos que ter uma alimentação X, Y, Z, por exemplo, eu tenho que ser vegano, ou eu tenho que ser vegetariano, ou eu tenho que ser carnívoro, ou eu tenho que ser isso, aquilo, outro. E se ao invés de tudo isso ter uma definição, nós ficarmos na pergunta, corpo, o que você deseja que quer hoje, nesse exato momento? Percebe que tira toda a solidez e aí o nosso corpo verdadeiramente passa a estar presente na nossa vida e nosso viver? Sim. Porque quando nós definimos, por exemplo, é muito comum as pessoas tomarem medicamento para insônia. Né? E em uma classe, uma vez, participando, o facilitador trouxe uma coisa que foi brilhante. Ele falou assim, bom, e se não fosse o ponto de vista do julgamento, como seria perguntar para o corpo, você deseja dormir novamente agora? Se vocês perceberem que não, ok, corpo, o que nós podemos criar nesse momento em que você está aí desperto?
Percebe que tira o rótulo do julgamento, eu tô com insônia, eu não durmo, não faço isso, não faço aquilo. E a gente vai para a pergunta do que o corpo deseja contribuir naquele momento. Percebe que é sair totalmente da forma racional dessa realidade de rotular e encher o corpo de medicamento para perguntar o que ele deseja e requer. De repente, o corpo está ali com uma coisa brilhante para contribuir conosco e nós estamos com o ponto de vista de que ele tem que dormir, que ele tem que tomar um medicamento para dormir, que ele tem que dormir 8, 10 horas, porque senão ele vai acordar um caco no outro dia. E tem que ser à noite, né, Alice? Tem que ser de tal hora até tal hora. Não pode ser assim um pouquinho, acordar, dormir de novo. Um exemplo disso é, tem que almoçar meio-dia. E se o corpo não quiser almoçar meio-dia? E se o corpo não quiser almoçar? Qual é o problema? Eu estava ouvindo um áudio da Anne Maxwell esses dias, que é um livro, é um audiobook, né, daquele... Ai, meu Deus, agora eu não me lembro bem do nome, mas aquele da criança subir na árvore, sobre o autismo e tudo mais. E ela colocava assim, qual é a pergunta? Sim. Qual é a pergunta que tem em o que você quer para o jantar? Quer dizer assim, isso não é uma pergunta, isso já parte da conclusão de que a pessoa quer comer, que aquele corpo tem fome, que não necessariamente é verdade, e já parte da conclusão de que é um jantar, não outra coisa. E eu fiquei, gente, uau, é verdade. Né? Ué. Sim. Quanta forma de estrutura a gente já está usando. Isso, né? Ao longo dos dias e ao longo dos anos, vai murchando o nosso corpo. Vai levando ele para o espaço de não ter escolha, mas ter a imposição do nosso ponto de vista. Perceba que nesses espaços nós paramos o receber do nosso corpo porque nós estamos determinando que ele tem que funcionar de uma determinada forma. E aí, definimos isso, ele não pode ser mais nada além do que aquilo que nós definimos. Ele vai contribuir conosco? Não. Ele vai ficar naquele espaço que nós definimos, vai ficar definhando, não é? Porque a sobrecarga com que ele tem que funcionar para satisfazer aquilo que nós concluímos é muito grande. E nós não estamos perguntando ao corpo, como é que está para você isso daí? Né? Às vezes, ele quer comer assim, uma colher de um determinado alimento, a gente vai lá e faz uma montanha. E aí ainda tem a sobremesa, tem um cafezinho, tem algo mais, né? Tem um chocolate de saída. E nós não perguntamos para ele se ele realmente deseja. O pessoal que faz academia e tem que fazer no mínimo 6 refeições por dia. Porque senão... Uau! Sabe? Então, quantos padrões estandardizados nós estamos comprando como regra e estamos impondo ao nosso corpo que ele funcione daquela forma? E se ao invés de todos esses padrões, nós começarmos a perguntar, corpo, com o que você deseja se divertir hoje? Com qual alimento você deseja receber contribuição para a sua nutrição? Olha como muda toda a ótica de funcionamento. Perguntas. Perguntas abrem possibilidades onde você pode escolher e perceber qual é a contribuição que está ali disponível. Ao invés de simplesmente falar, não, se isso é isso, então é isso. É muito interessante tudo isso. Olha, temos um comentário aqui da Marcela. Adorei, até semana passada eu era louca do horário. Você e muitos de nós. Só você. Assim, só você, não é um privilégio só seu. Né? Tenho que dormir 8 horas pelo menos e blá, blá, blá. Sim, é a forma como nós fomos doutrinados a funcionar. Não é? E como seria começarmos a perceber que tudo pode ser diferente? Como seria começarmos a perguntar, olha que filha da Marcela, como seria começar a perceber que o que mais está disponível aí, que nós podemos nos conectar com facilidade a tudo isso. Né? É nesse espaço onde nós podemos olhar e criar uma vida juntamente com o nosso corpo com total facilidade. É criar uma vida de alegria, de diversão, de satisfação, de movimento, principalmente, levando aí
aonde nós desejarmos. Muito bom, muito bacana. Gratidão, Lu. Incrível colocação, Marcela também. Eu que agradeço. Então, essa fofinha é a Maria. Que linda, Marcela. Parabéns. Pessoal, temos perguntas? Para Alice. Ainda tem uma convidada de honra. A Maria está aqui, fazendo essa P15 junto com o Júnior. E com barriga. Ó, tem mais. Outros pets aqui fazendo companhia. Ah, deve ter um montão de pet aí escondido, né? Aham. Contribuindo com seus corpinhos para os nossos corpinhos. Quanta contribuição a gente não recebe se a gente não está conectado, não se permite. Olha ali a gatinha da Teia, que fofa. Ah, muito legal. O cãozinho da Etlis. Tem vários pets aí participando. Legal, queridos. Gratidão. Então, convido vocês a estar presente qualquer dia desses em uma de nossas classes. Teremos agora no feriado em São Paulo a classe 3 dias de corpos, dias 24, 25 e 26. Estou com um programa bem divertido chamado 360 dias para você estar verdadeiramente disposto a encarar sua vida de frente. Né? Podem me chamar no WhatsApp, que eu encaminho o link de participação no evento. Eu estou tentando entrar aqui no grupo, mas está dando algum erro de conexão, eu não consigo colocar aqui o link. Mas eu posso pedir para a Lu depois encaminhar. Sim, se você me encaminhar, eu mando junto com a gravação, Alice. Eu vou reforçar teus contatos para o pessoal e aí posso mandar o link junto, só me encaminhar no WhatsApp. Ai, maravilha. E tá assim, muito bacana, porque são 360 dias de perguntas e reflexão sobre tudo que nós estamos criando. Né? Então, é um espaço muito divertido de expansão. Então, gratidão a todos vocês por estarem aqui. Gratidão, Lu, pelo convite. Gratidão adorei. Você por ter aceito Numa a próxima oportunidade, vou adorar voltar. Né? E podemos falar aí sobre negócios ou qualquer outra possibilidade que esteja disponível. Né? E fico disponível aí para mais possibilidades junto com vocês, ok? Gratidão, gente. Um beijo a todos. Alice, manda as próximas classes também para a gente encaminhar junto para o pessoal, tá bom? Ah, perfeito. Já coloco aí na sequência para você encaminhar para eles, tá bom? Gente, muito obrigada por hoje, muito obrigada pela disponibilidade e a presença de todo mundo. Beijo. E Fundamento Global, hein? De 7 a 10. 7 a 10, já somos mais de 2.000 lindos corpinhos presencial e online já confirmados. Pensa nessa festa que isso vai ser. Tinha que ser aqui no Brasil. Aham. Ó, eu confesso que eu estou me divertindo muito ligando para todo mundo. É muito legal, muito bacana. Um beijo, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.